O dia 18 de setembro é o dia em que a televisão brasileira completa este ano, 2020, 70 anos no ar. (70 anos, muita coisa, 70 anos de televisão. A gente já teve inúmeras emissoras de televisão no Brasil. Eu devia sim fazer um vídeo mais elaborado sobre isso, porque afinal esse tema sempre foi muito importante para mim. Mas devido às minhas próprias inconsistências com o tempo, porque continuar do jeito que eu tô, colocando uma vida em ordem do zero, às vezes requer um pouquinho mais de tempo que a gente acha que precisava. Eu acreditei que eu precisava de um mês e meio por aí para recolocar tudo em ordem de novo e ficar tudo mais tranquilo. Mas eu não podia estar mais errado, né? Eu não precisava de muito mais do que um mês para fazer isso. Eu precisava, como eu tenho precisado de mais tempo, eu acredito que uns 2 meses, 3 meses mais ainda para recolocar tudo em ordem. E recolocar tudo em ordem eu me refiro não apenas à questão financeira, porque dinheiro, querendo ou não, faz parte, mas não é tudo. Financeiramente eu sei que eu tenho algumas dívidas, algumas coisas a resolver, todo mundo tem. Eu acredito que todo mundo trabalha por causa disso, né? Você quer ter as coisas, você quer ter uma vida melhor, você quer pagar as suas coisas, você quer evoluir mais, então dinheiro é para isso. Obviamente que eu também tenho os meus compromissos para resolver. Então estou procurando, obviamente, resolvê-los. Mas eu pensei que ia levar menos tempo, eu estou levando mais tempo. Agora, quando eu me refiro a voltar, a colocar a vida de volta ao normal, eu me refiro não apenas à questão financeira, não apenas a dinheiro, eu me refiro também a voltar a malhar, voltar para academia, voltar a fazer atividades que eu já fazia antes, voltar a fazer tudo isso. Eu sei que isso ia levar mais tempo, porque eu venho de um processo de perda. E nenhum processo de perda você vai resolver em pouco tempo. Óbvio que eu vou levar muito mais tempo para resolver essa perda que foi, né? Minha mãe faleceu, tem um pouco mais de um ano. Realizar isso tudo, recolocar em ordem a vida, descobrir o que eu ia fazer depois de tudo isso, né? Ainda levei um ano para descobrir isso tudo. Um ano que poderia ter sido menos tempo, se não fosse todas as burocracias que o Brasil pede para você fazer algumas atividades. Por exemplo, a própria atividade de Uber. Para fazer essa atividade, você precisa alterar a sua carteira de motorista, você precisa passar de motorista particular para motorista profissional, você precisa fazer essa alteração no documento. Essas alterações não são baratas, elas são caras, nem todo mundo pode arcar com isso. Naquela época eu podia arcar com isso. Arquei com as mudanças na minha carteira, consegui adquirir o carro, porque afinal o principal trabalho do Uber é carro. Eu já vi vários vídeos de vários outros motoristas falando sobre alugar carro e tudo, mas para mim não vale muito a pena alugar um carro, porque, querendo ou não, eu não sou Uber 24 horas por dia. Isso toma 6 horas, 7 horas do meu dia, pelo menos. A outra parte do dia eu tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar das minhas outras obrigações. Então, assim, pra mim não vale a pena alugar um carro. Pra mim vale a pena eu ser o dono do meu próprio carro, porque aí eu tenho o controle maior sobre ele e eu tenho o controle maior sobre as minhas próprias viagens do Uber. Mas, assim, por conta desse dia 18 de setembro, a minha vida ficou muito em torno dessa data, a vida acadêmica, vamos deixar isso bem claro. Porque eu estudei muito sobre, no curso de comunicação social, sobre a televisão brasileira. E eu acredito que é um absurdo, e é um absurdo muito grande, que as faculdades de comunicação social no Brasil, publicidade, jornalismo, cinema, tanto faz. Acredito que seja um absurdo essas faculdades não darem tanta atenção para como tudo começou no nosso país. Nós sabemos como começou no mundo, nós sabemos que a televisão surgiu de vários experimentos, nós sabemos que a televisão veio de tudo isso. Mas quase ninguém sabe como começou no Brasil, quase ninguém sabe. Se você for perguntar para um jovem hoje no curso numa formação de comunicação social, ele não vai saber dizer como começou a televisão no Brasil, como a televisão no Brasil surgiu. O que era a TV Tupi, o que era a TV Excelsior, todas essas televisões que fazem parte da história do Brasil e que foram importantes para construir o que hoje nós conhecemos como televisão no Brasil.
Inclusive a própria Globo surgiu desse processo. Então muita gente, muitos jovens não sabem disso. E os cursos de comunicação têm errado demais em não ensinar essa história da televisão brasileira. Achar que isso é uma coisa menor, que as pessoas não vão ter interesse em saber como é a televisão brasileira. É claro que elas vão ter interesse, porque, querendo ou não, a principal delas, Globo, ela está presente na vida de todo mundo. Eu não conheço ninguém no Brasil que nunca tenha visto nada que a Globo tenha exibido em algum momento na vida. Não conheço. Todo mundo no Brasil assiste alguma coisa da Rede Globo. Algum momento. Pode ser um jornal, pode ser a cena de uma novela, pode ser algum programa de humor, mas em algum momento as pessoas assistem o que a Globo faz. Você também não pode negar que a Globo é o que ela é hoje. A Globo é a principal emissora de televisão do Brasil. A Globo é a principal emissora. A Globo é aquela rede de televisão que tornou tudo conhecido hoje. Nós fazemos televisão hoje. Se nós fazemos televisão hoje, se a gente hoje tem YouTube, se a gente tem vários canais dedicados a falar sobre esse tema, é porque a Globo é importante. Se ela não fosse importante, as pessoas não estariam aqui. Você não veria gente fazendo vídeos no YouTube sobre isso, você não veria as pessoas comentando sobre o principal produto que a nossa televisão produz, que são as novelas. E a principal produtora de novelas do Brasil é a Globo. Então a televisão brasileira tem 70 anos. E 70 anos você não são 70 dias, não são 70 meses, são 70 anos. Muita coisa aconteceu nesse período, o Brasil mudou como um todo. Por mais que a gente tente negar, a Globo é a grande empresa, a grande emissora de televisão do Brasil. A Globo é a grande indústria audiovisual do Brasil. Então tudo, obviamente, depende dela. Tudo que a Globo produz é relevante no Brasil. Em algum momento você já assistiu alguma coisa da Globo. Só que a Globo não surgiu, a Globo não foi a primeira a fazer isso. A Globo surgiu 15 anos depois da primeira televisão do Brasil. Então você vai perceber, você vai notar muita coisa. A Globo não se tornou o que ela é hoje do dia para noite, isso levou anos. E muito pouca gente nos cursos de comunicação fala sobre como nós chegamos à Globo, como a Globo surgiu, o papel dela no Brasil. Quando falam, é um papel muito crítico, falam sobre as críticas que ela tem, falam sobre, de uma maneira negativa, hegemonia, política, essas coisas. Tá, a Globo mudou muita coisa no Brasil, sim, é normal, a gente sabe disso. Nós sabemos que a Globo, pelo alcance que ela tem no nosso país, ela tem poder de influência muito grande em muitas e inúmeras coisas que o Brasil faz. Até porque se ela não tivesse, ninguém se preocuparia com isso. Igual como os outros canais, a Record ou o SBT, assim. Sabemos que existem, mas ao mesmo tempo o alcance deles é tão mínimo, é tão pequeno, que as pessoas não ligam para o que eles fazem ou deixam de fazer. Uma ou outra coisa que eles fazem tem sucesso, uma ou outra coisa que eles fazem chama atenção. A maior parte das coisas que se produz nesses canais as pessoas ignoram, porque eles são, como eu posso te dizer, ruins. Eles são canais que não têm a mesma expertise, a mesma capacidade de criação e produção que a Globo tem. Mas ainda assim são parte da história da televisão brasileira e devemos falar sobre eles. Era para fazer um vídeo mais especial sobre isso, era para fazer um vídeo contando melhor essa história. Na minha cabeça eu tinha uma produção mais elaborada, usando algumas imagens do Arquivo Nacional que hoje estão disponíveis na internet, para contar um pouquinho como é que surgiu a Tupi, algumas coisas que a Tupi produziu naquela época e tudo. Mas infelizmente eu não consegui fazer isso. Mas eu vou deixar linkado aqui, card, o meu documentário sobre a televisão paraense, que também surgiu um pouquinho depois, mas na mesma época, em setembro. Vou contar um pouquinho essa história nesse documentário. Você pode clicar, assistir aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!